Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo de número 9. Dá sequência à nossa série de mensagens e estaremos hoje pregando todo o capítulo de número 9. Desde já é uma alegria ver o rosto de cada irmão, de cada visitante. É sempre... Nosso coração fica muito alegre quando nos encontramos com o povo de Deus. Evangelho de João, capítulo 9, verso de número 1, que diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Até aqui, meus irmãos. Podem se assentar. O texto do capítulo 9, ele é, em certa medida, mais conhecido por esta pergunta dos discípulos e pela resposta de Jesus. Quem pecou? Ele ou seus pais? E a resposta de Jesus que nós lemos é: nenhum nem outro, mas é assim para que se manifeste a glória de Deus. Então nós vemos que o título da mensagem dessa manhã é a manifestação da glória de Deus. E nós veremos que, por mais que o próprio título, provavelmente da Bíblia de todos vocês, é a cura do cego de nascença, nós temos aqui aquele personagem principal que não é o cego, mas é a pessoa de Jesus. Então, no capítulo 9, versículo 1, João sugere uma leve mudança de cenário depois de se ter retirado do templo e Jesus anda pelos arredores. Nós vemos no capítulo 8, versículo 59, Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Nós vemos que Jesus se retira do templo, e João ele sugere que então, ao se retirar do templo, ele está andando ali pelos arredores do templo, que é o que nós encontramos no versículo de número 1. Diz que Jesus estava passando e ele viu o cego de nascença. E com isso nós chegamos então ao sexto sinal que nós encontramos no Evangelho de João, a cura deste cego. E é intrigante que a cura do cego ocorre após um discurso que Jesus fala sobre ele ser a luz do mundo. E, novamente, esse discurso vai ser reforçado no próprio capítulo 9. Então, nós vimos no capítulo 8 que quando Jesus fala sobre ele ser a luz do mundo, e o próximo sinal que ele faz
e a cura de um cego, é quase como se ele estivesse colocando em prática o seu discurso. Ele está demonstrando de forma muito visível para os seus discípulos o que é ser a luz do mundo. Por isso, então, que nós vemos que ele está basicamente ilustrando o seu discurso, curando o cego de nascença. Mais ainda, nós vemos que o texto ressalta que era um cego de nascença que mendigava. Não era um cego que ficou cego ao longo da vida, alguém que talvez teve uma doença, um acidente, alguma coisa que o cegou, mas o texto ele chama a atenção para o fato de ser cego desde o nascimento. E isso é um fio condutor que faz com que os discípulos hipoteticamente fiquem tentando achar uma razão para aquilo, mas também é o fato de que mostra a divindade da pessoa de Jesus. Por quê? Aqui Jesus dá mais uma prova da sua divindade, uma vez que havia uma crença comum entre os judeus, que só Deus poderia dar vista ao cego de nascença. Assim, a cura de um cego que ficou cego, mais ou menos essa era a crença, ela até pode acontecer através de um profeta, um ungido, um sacerdote, alguém, mas assim, cego de nascença, só Deus poderia fazer. Essa era a crença. E por isso, então, que nós vemos que isso ressalta a divindade da pessoa de Jesus. Porque uma vez que a cegueira era considerada uma maldição divina, só Deus poderia remover essa maldição. A pergunta que os discípulos fazem, ela está dentro do contexto da realidade da sua época. Se alguém nasceu cego, ele está debaixo de maldição. E se ele está debaixo de maldição, e essa maldição veio antes dele nascer, é porque ele está amaldiçoado por Deus, só Deus poderia então retirar essa maldição. E ainda mais, dar vista a um cego de nascença é uma obra criadora, e só Deus tem o poder de criar. Porque se ele nunca viu, ao curar um cego de nascença, você está criando nele a visão que nunca existiu. Então, nós consideramos isso uma obra criadora, e só Deus tem o poder de criar. Nós vemos que o fato dele ser o cego de nascença que despertou nos discípulos a sua indagação, mas todavia não podemos nos esquecer do que nos diz o verso 1. Jesus viu aquele homem. Não sabemos se Jesus conversou com ele antes dos discípulos perguntar. Não sabemos se este viu de Jesus é simplesmente um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, ou se ele foi algo em que Jesus foi até o cego e os discípulos então ficaram se perguntando. Ainda, esse milagre ele tem mais uma característica em comum que nós vamos ver logo adiante, que houve uma investigação sobre este milagre, que é talvez o milagre mais abundantemente confirmado nos evangelhos. Porque nós vamos ver várias testemunhas, vários interrogatórios, vários questionamentos, para então, no final, chegar à conclusão de que não havia outra maneira a não ser um milagre divino sendo operado ali. O capítulo de número 9, ele tem algumas divisões, pelo menos nós poderíamos encontrar 7 divisões, que é a cura do cego, o cego interrogado pelos seus vizinhos, o cego interrogado pelos fariseus, os pais do cego sendo interrogados, o homem, o cego, sendo interrogado novamente, Jesus procurando o cego e o significado do milagre que Jesus dá ao final do capítulo 9. Portanto, existe todo um processo ocorrendo sobre essa cura, e por isso talvez seja a mais confirmada do Novo Testamento. Por questão de tempo, nós não conseguimos destrinchar passo a passo, mas nós vamos fazer uma divisão um pouco menor para conseguirmos compreender todo o capítulo de número 9. Vejamos então a primeira parte, a cura do cego, que é o texto que nós lemos nessa manhã. Esse é o único milagre relatado no qual se diz que alguém sofria desde o nascimento.
Nós não vemos um coxo de nascença, nós não vemos alguém com alguma deficiência ou com alguma limitação cognitiva. Não, nós vemos que este é o único que talvez seja relatado como um problema físico desde o nascimento. E aí então que os discípulos se perguntam, bom, se ele, desde que nasceu é assim, alguém pecou, alguém errou. Porque não é possível que ele tenha uma punição sem que ele tenha feito nada. Ou seus pais pecaram, está caindo sobre ele a maldição, ou porque ele pecaria no futuro e por isso caiu sobre ele a maldição. E parece que muitos judeus, como naquele tempo, assim como os discípulos, se assemelham aos amigos de Jó. Nos lembremos da história de Jó. Jó, a Bíblia dá testemunho dizendo que ele era um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Todavia, isso não impediu com que Jó tivesse uma enxurrada de coisas ruins na sua vida. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, a sua casa, perdeu basicamente tudo que ele tinha. Ainda assim, nós vemos que os judeus acreditavam que cada má sorte temporal era a punição de Deus por algum pecado específico. E quando os amigos de Jó, eles vão até Jó, e eles dizem, algum pecado tu tem que ter cometido. Não é possível tu receber toda essa punição, tu sofrer todo este sofrimento e não ter pecado. E parece que os discípulos, eles olham para o homem e entendem da mesma forma. Alguém pecou especificamente para que esse seja cego de nascença. Ou, com uma doença congênita, a explicação poderia ser que o pecado tivesse sido cometido no útero ou pelos pais cujo ato pecaminoso vitimou o próprio filho. Então, se não foi ele, seus pais pecaram, e ele está recebendo, então, essa maldição. O que nós vemos que Jesus, quando ele ouve a indagação dos discípulos, antes mesmo de fazer o milagre, ele descarta estas explicações. Por quê? Ele não nega que certas provações sejam ordenadas por Deus para punir ou corrigir certos pecados específicos. Porque nós vemos o quê? Há um outro exemplo na Bíblia Sagrada, que é 2 Samuel, capítulo de número 12, capítulo de número 12 ao capítulo de número 21, nós vemos na vida de Davi. Davi adulterou, Davi assassinou, e nós vemos ali que houve uma punição sobre a vida de Davi, que foi perder o filho que ele seria pai. Nós vemos que sobre a vida daquele filho recaiu o pecado do seu pai. Todavia, nós vemos que, de alguma maneira, pode ser que algum pecado gere punição. Mas, versículo de número 3, Jesus respondeu sobre o cego, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. A questão colocada diante de Jesus apresenta um falso dilema. Os discípulos colocam apenas duas opções. Ou é A ou é B. Eles colocam uma dicotomia, ou tem que ser isso ou tem que ser aquilo. Porém, nós vemos que só duas possibilidades foram dadas como razões para as aflições do homem: seus próprios pecados ou o pecado de seus pais. Mas Jesus, ele disse que não. Ele oferece uma terceira via, uma terceira opção. Nós vemos que, de certa forma, essa é uma pergunta perturbadora. Porque eles querem ter uma explicação. Alguém pecou, e aí a gente quer entender quem pecou, para que esse mal tão terrível acontecesse. Mas uma pergunta perturbadora traz da parte de Cristo uma resposta esclarecedora, que vai muito além daquilo do que os olhos podem ver. Os discípulos, eles estão enxergando apenas o que seus olhos estão vendo, mas Jesus, ele vai muito além. E a resposta esclarecedora de Jesus é para que se manifeste nele as obras de Deus. Ou seja, a maneira como vocês estão enxergando, ela é míope, ela é pequena, ela é desprovida de toda a realidade. Vocês estão enxergando simplesmente com os olhos naturais. E aí Jesus responde que foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus.
Agora, aquele que os homens olham como amaldiçoado, aquele que está sendo punido, Jesus olha para a vida dele e enxerga nele a manifestação da glória de Deus. O olhar de Jesus é totalmente diferente do olhar humano. Enquanto os homens tentam achar uma explicação para um problema que é real, o sofrimento humano, Jesus olha muito além do que os olhos podem ver. E Jesus enxerga nele não apenas o problema humano, mas Jesus enxerga nele que Deus é manifestado naquele sofrimento. Jesus nos dá uma resposta esclarecedora para uma pergunta perturbadora. Agora, se Jesus caísse no falso dilema dos discípulos, nós vemos que provavelmente o cenário seria muito diferente. Jesus não estava afirmando que aquele homem havia nascido cego especificamente para ser agora alvo do milagre. Não é que a vida toda ele está cego para que Deus realizasse apenas um milagre. Mas Jesus estava dizendo que o sofrimento alheio não deveria ser alvo de especulação, e sim de uma ação misericordiosa. Nós vamos ver que a postura dos fariseus diante da cura do cego, ela é desprovida de misericórdia e compaixão. Eles não estão se importando que Deus curou o corpo, a alma e a mente daquele homem. Eles não estão preocupados com o ato divino de criar a visão aonde nunca existiu visão. E parece que os discípulos, eles também não estão olhando para o cego com um olhar de compaixão, de misericórdia, mas eles estão olhando com um olhar especulativo. Eu quero entender aqui, tem um problema aqui. Não, o problema não é o sofrimento do homem. O problema não é as dificuldades que ele passa a cada dia da sua vida. O problema é, eu quero entender por que isso aconteceu. Então, o sofrimento humano é deixado de lado por uma questão especulativa. E aí Jesus, ele coloca que o alvo não é a especulação, mas o alvo é o sofrimento daquele homem. À semelhança dos fariseus, os discípulos não parecem terem compaixão e misericórdia neste caso. Alguns dos nossos sofrimentos, como mencionei, os sofrimentos de Jó, são para a glória de Deus, ou resultam no nosso próprio aperfeiçoamento, ou em uma cura espetacular, como o caso do cego. Há 1000 possibilidades para o sofrimento. Há 1000 formas que Deus vai agir no sofrimento. No sofrimento de Jó, o pastor Tim Keller, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: Jó não entendeu a razão do seu sofrimento, mas Jó encontrou Deus em meio ao sofrimento. Então, o que nós vemos é que uma das razões do sofrimento pode ser o nosso próprio aperfeiçoamento e pode ser também para uma cura espetacular, para uma cura sobrenatural, para uma manifestação visível da glória de Deus, em que as pessoas vão ficar, como nós lemos, os vizinhos do cego. Não é possível que Deus fez isso com ele. Não é possível. A vida toda ele é um mendigo, a vida toda ele é cego. Como que ele pode estar enxergando? Não deve ser ele. Não pode ser ele. É parecido com ele. E ele diz: sou eu. Deus, com sua misericórdia, me alcançou. E nós vemos então que o propósito de Deus se manifestou na vida dele e ele não está se questionando sobre o seu sofrimento. O cego não se pergunta por que eu sofri durante todo esse tempo, mas ele diz: sou eu, a misericórdia de Deus me alcançou. Talvez ele também, como Jó, não entendeu a razão do seu sofrimento, mas ele encontrou Cristo no meio do seu sofrimento. Por isso que o propósito de Deus nem sempre nos é conhecido no presente. Mas temos a certeza que o seu propósito é bom, conforme nos diz Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Aquilo que Deus faz é bom, mesmo que no momento presente a gente não entenda. Jesus nem sequer aceita entrar numa apreciação do pecado, que nesse caso poderia estar por trás da aflição do destino do homem. Jesus, ele não tenta explicar os motivos pelo qual pode ter sido ele ou pode ter sido os seus pais, mas pelo contrário,
Ele não pergunta a causa humana como retrospectiva, mas ele procura por um alvo divino. Ele procura por uma perspectiva futura. Ele está sim, mas o importante é que nele, e o texto, ele é bem claro, foi assim para que nele, para que este que vocês desprezam, que vocês não enxergam a imagem de Deus na vida dele, mas é nele que a glória de Deus vai se manifestar. Jesus não entra naquilo que seria o falso dilema. E nós vemos que, de certa forma, o ser humano age e Deus apenas retribui. Não é assim. Os discípulos estão dizendo, alguém pecou e Deus está respondendo ao pecado humano. Alguém peca e Deus apenas retribui. Mas não é assim. Porque Deus é aquele que age como Criador e também faz com que olhos que nunca viram, vejam. Deus não apenas está retribuindo a punição do nosso pecado, porque senão é o nosso pecado quem ditaria as regras da ação de Deus. E não é o nosso pecado que diz o que Deus vai fazer ou vai deixar de fazer, mas é a própria vontade de Deus. É Deus quem tem o controle e não é as ações humanas. E é aqui que os discípulos se equivocam. Eles entendem que é o que o homem faz que Deus responde. E Jesus diz que não, mas é Deus quem está no controle. Cristo coloca as coisas em uma perspectiva correta. Quem é o sustentador e controlador de todas as coisas? Versículo de número 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então aqui no verso de número 5 nós vemos a declaração de Cristo, que é: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Muitos não eram cegos, mas também não enxergavam. Muitos não eram cegos, mas não enxergavam esta declaração de Cristo: enquanto estou, eu sou a luz do mundo. E mesmo aqueles que enxergavam com os olhos naturais, não enxergavam quem era Jesus. Por isso nós lemos essa declaração magnífica no versículo de número 5, que antes de abrir os olhos ao cego, Jesus reafirmou aos seus discípulos o que havia dito aos judeus no capítulo de número 8: eu sou a luz do mundo. Nós vemos isso, capítulo 8, versículo de número 12, que foi pregado nas mensagens anteriores. E agora ele repete isso no verso de número 5 do capítulo 9. Por isso que esse milagre ele é inédito na história. O próprio homem, o cego, ele vai testificar. Quando perguntam para ele, ele diz o seguinte: olha, o que me aconteceu eu vou explicar para vocês. Agora, eu só sei de uma coisa: nunca na história se ouviu falar um cego de nascença voltar a ver. Eu não sei o que aconteceu ao certo, mas eu sei o seguinte: nunca há relato sobre isso. Não havia nenhum registro de um cego de nascença tivesse sido curado. Olha o versículo de número 32. O próprio cego falando: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Esse relato, essa descrição mostra que somente alguém divino pode realizar algo tão extraordinário. Então foi um ato de criação de Cristo, criar algo que não existia. Por isso então que nós vemos que a luz do mundo não pode deixar uma pessoa na escuridão e na cegueira. Cristo, com o seu poder divino, olhando aquele cego, que é o que nos diz o versículo de número 1, Jesus estava passando, e ele viu aquele homem, e ele teve compaixão e misericórdia. E se ele e antes de curar o cego, ele declara: eu sou a luz do mundo. Ele não pode deixar alguém na escuridão. Ainda que Jesus usou um método aparentemente estranho, ele cuspiu na terra, com a sua saliva ele fez lodo, untou os olhos do cego, disse para o cego: vai até o tanque de Siloé, lava o seu rosto. Ainda que é um método um pouco estranho, Jesus ter mandado ele ir até o tanque de Siloé, e o texto bíblico fala que Siloé representa o enviado. Nós vemos que Jesus mandou o homem ir ao tanque para se lavar.
Ele poderia ter curado ali, mas Cristo usou desta forma. E não é a água no tanque que tem a força milagrosa da cura, mas sim naquele que é enviado por Deus para ser o Salvador para toda a aflição humana. Não é que o tanque de Siloé curaria o cego, a água do tanque curaria, mas sim é o quê? A quem está enviando. É na palavra e na autoridade de Jesus que ele dá ordem ao cego, e o cego obedece à palavra na autoridade de Jesus, e ele se lava e ele é curado. Não pela água do tanque, mas sim porque o servo, ele age conforme a palavra e a autoridade de Jesus. Imaginemos o cego tateando no caminho até o tanque de Siloé, indo até o local onde Jesus disse que era para ele ir, que ele fosse curado. Nós vemos que então ele age com fé. E a percepção que ele tem da pessoa de Jesus nós vemos ao longo do processo, perguntam para ele, quem te curou? O homem Jesus. Quando perguntam novamente, ele diz, olha, se ele me curou e eu sou cego de nascença, então ele tem que ser um profeta. Ele não pode ser alguém comum, porque a gente sabe que uma pessoa comum não pode realizar um ato de criação. E aí nós vemos que o desenvolvimento do entendimento daquele homem, ele vai acontecendo progressivamente, à medida que os fatos vão se desenrolando, em que os interrogatórios vão acontecendo. E nós vemos no final que quando ele se encontra com Jesus, ele reconhece que Cristo é o Filho de Deus. Ele começa enxergando em Jesus um homem que ele não enxerga. Ele só ouve a sua voz. Vá ao tanque de Siloé, te lava, que tu será curado. E ele obedece. Jesus produziu nele um desconforto e depois o curou. Jesus o tocou nele e depois o sarou. Jesus o desafiou a crer na sua palavra e depois o milagre aconteceu. E é nisso que nós vemos que o cego ele age com fé na palavra de Jesus. E o teólogo Matthew Henry, sobre este trecho, ele tem uma frase que diz assim: o cego foi, lavou-se e voltou enxergando do que na frase de César veni, vidi, vici. Vim, venci, vim, vi e venci. Matthew Henry ele diz assim, sabe o grande imperador César? Ele tem uma frase que vim, vi e venci. Um grande conquistador. E Matthew Henry diz assim, o cego foi assim. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Por mais que César seja um grande conquistador, mas o cego, quando ele obedece à palavra de Cristo, e o ato criacional de criar visão aonde não existia, ele é maior e ele se entende melhor do que o próprio imperador. Porque agora o cego, ele quando retorna, ele vai olhar e com seus olhos, ele vai enxergar diante de si, não uma conquista, não uma vitória, não um território, mas ele vai enxergar a luz do mundo, o que César nunca viu. Matthew Henry ele diz que a visão que o cego tem é muito maior do que qualquer conquista humana poderia conseguir ter nas suas mãos, porque ele enxerga a luz do mundo. Ainda, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele comenta o seguinte: quando o lodo foi lavado dos olhos do cego, todas as outras limitações foram também removidas, de modo que as dores, os sofrimentos desde o nascimento acabaram. As dores e os terrores passaram. As ligações com o pecado se foram. E uma luz, que é a luz da liberdade gloriosa, agora surgiu na vida do cego. Nós vemos que o que acontece com ele é muito superior a simplesmente uma conquista humana, mas a luz de Cristo, a luz do mundo. Por isso que Jesus, antes de curar o cego, ele fala: eu sou a luz do mundo. O personagem principal é Cristo e não o cego. Nós vemos que quando ele retorna, os seus vizinhos o interrogam: como que isso aconteceu? E os seus vizinhos, versículo 8 até o versículo de número 34, nós encontramos os vários interrogatórios. E os seus vizinhos, eles dizem o seguinte, eles estão interessados em algumas coisas. Por exemplo, versículo 8 e 9, eles querem saber quem
é tu mesmo? Será que não é alguém parecido contigo? E o homem diz, não, sou eu sou o cego. Eles perguntam então, mas como que isso aconteceu? E ele relata. Em terceiro, eles também querem saber aonde aconteceu. Eu estava ali parado, ele me untou os olhos, mandou que eu fosse ao tanque, e assim foi que o milagre aconteceu. E nós vemos que os vizinhos, eles têm uma resposta no versículo de número 13. Levaram, pois, aos fariseus o que antes era cego. E por que eles levaram aos fariseus? Versículo 14. Porque era no sábado que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Os vizinhos, ao enxergarem o milagre, dizem assim, que coisa extraordinária, mas tem um problema. Foi feito no sábado. E a gente sabe que o sábado não é para trabalhar. E agora, o que eles fazem? Levam o cego até os fariseus, os religiosos da sinagoga, eles levam até a sinagoga, para que, então, os fariseus, eles possam analisar a situação. Versículo de número 15. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar como que o homem vira, e ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, me lavei, e agora vejo. Não tem muito o que eu explicar. Porém, nós vemos que os fariseus, eles tampouco estavam admirados ou alegres com o que aconteceu com o cego. Os vizinhos parece que também não ficaram muito felizes, ao ponto que eles ficaram mais preocupados, que era sábado, e vocês sabem que para os judeus, o sábado é um dia sagrado, não é um dia de trabalho, não se poderia trabalhar, e aí então eles estão preocupados com a repercussão que aquilo causaria. É que eles levam aos fariseus, os fariseus também. Parece não estar muito preocupado com, meu Deus, um cego foi curado. Não, eles estão preocupados com, eu acho que alguma coisa errada foi feita aí, porque não devia ter sido curado. Mais ou menos essa é a ideia que eles têm. Por isso que então que os homens levam eles aos fariseus, e eles lhes perguntam, ao que ele respondeu, olha, eu sei que ele aplicou lodo em mim, me disse, vai lá e se lava, eu lavei e agora estou vendo. E os fariseus então, eles perguntam para o homem, esse homem não é de Deus, porque não sabe guardar o sábado, ele não está fazendo o que é correto, porque se ele fosse de Deus, ele saberia o que a lei de Deus diz. Só que tem um porém, em nenhuma parte da Escritura nós encontramos que era proibido fazer curas aos sábados. Isso é uma coisa que os fariseus entendiam, que não deveria ser executado, mas não era algo determinado pela própria lei de Deus. A lei de Deus, sim, ela preserva a guarda do sábado como um dia santo, porém, naquele momento ali, eles estão tomando para si uma atitude que não tem o respaldo da lei de Deus. Confirma-se o que expunhamos em João, capítulo 8, versículo 46, a semana passada, acerca de Jesus ser sem pecado. Por quê? Para o olhar farisaico, o pecado dele era flagrante. Este homem, de novo, ele está curando no sábado. De novo, ele está fazendo algo no sábado. E então é que eles estão ali olhando para não apenas o cego, mas estão querendo pegar a Jesus. Por quê? Jesus viola o sábado, logo ele não pode ser de Deus. Mas como pode alguém fazer tantos sinais se não for de Deus? Então eles perguntam ao cego de novo, que dizes tu a respeito de quem te abriu os olhos? Quem é ele? O que ele fez contigo? Quem é essa pessoa? E ele respondeu, ele é um profeta. Vejam bem, quando os vizinhos perguntam, ele diz, o homem Jesus. Agora, no diálogo com os fariseus, ele já reconhece, mas espera aí, se ele faz algo que está além da compreensão humana, significa o quê? Que ele então é o profeta. E aí nós vemos que ele ainda não tem uma compreensão correta, mas ele já está evoluindo no entendimento de quem é Jesus. Os fariseus não satisfeitos, eles dizem o seguinte, versículo 18 ao versículo de número 23. Mas tu é cego desde nascença? Sim. Traga os pais dele. Nós queremos testemunhas. Eles trazem os pais do cego. Então eles dizem, olha, eu sei que ele é meu filho, eu sei que ele é cego de nascença, mas eu não sei como pode ele ter sido curado. Mas ele é grande, pergunta para ele. Novamente, por quê? E aí, versículo de número 23. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo. Por quê? Eles estavam com medo dos judeus. Porque já haviam dito que quem andasse com Jesus seria expulso da sinagoga.
Versículo de número 22. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, seria expulso da sinagoga. É ser expulso da vida social, é ser expulso da vida religiosa, é ser um pária. Você é um judeu que não tem direito a praticar a religião judaica, porque você anda com Jesus. E por isso, então, que os pais do homem respondem dessa forma. Eles estão com medo dos incômodos que aquilo poderia causar. Versículo 24 ao 34, o que os fariseus fazem? Tragam o homem novamente. Vamos continuar o interrogando. É mais ou menos assim. Vamos perguntar, até que em algum momento ele vai resbalar em alguma coisa e a gente vai dizer, aí, Jesus é culpado. Por quê? Porque ele fez o que era errado. E agora o homem disse isso. Eles estão tentando quase como pegar alguma coisa em que eles possam se agarrar. Porém, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Não importa se tu foi curado, não importa o que aconteceu, esse homem que te curou, ele é um pecador, porque ele curou no sábado. Eles não querem enxergar a realidade, ou seja, é uma investigação que antes de se investigar, já se tem uma conclusão, ele tem que ser pecador. E por isso então que, novamente, deparamos-nos com um veredito segundo os homens. Como especialistas influentes que eles sabem tudo, eles dizem, nós já sabemos. Não adianta que você diga, ele é pecador e pronto. E aí é que então que o homem começa a fazer uma defesa. Ele diz, cego retrucou, se é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Tem algo que é irreconciliável. A conclusão de vocês pode ser qualquer uma. Não me importa, eu sei que há uma coisa irreconciliável. Eu era cego e agora eu vejo. Parafraseando de forma muito simplista, mas os fariseus e o homem têm uma visão diferente de quem é Jesus. Em certo sentido, nós olhamos para o mundo hoje e nós não podemos esperar que o mundo reconheça quem é Cristo, porque o mundo já tem os seus pressupostos. O mundo já tem as suas ideias preconcebidas. O mundo não importa, assim como os fariseus, não importa a realidade que se impõe, não importa o milagre que está diante dele, não importa as testemunhas que estão ali, não importa nada, eles já têm algo, não importa o que vocês digam, eu não reconheço quem é Cristo. E eles continuaram, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Agora aqui nós estamos entrando quase como que numa cena irônica, que o homem diz, mas de novo, vou ter que responder de novo. Vocês não... A bem da verdade é que eles não queriam entender, não queriam aceitar a realidade. E o homem respondeu, eu já disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos discípulos dele? O homem começa então a ironizar. Vocês não entenderam e vocês não querem entender. A não ser que vocês querem se tornar discípulo. E aí então eles começam a xingar o homem e fazem a conclusão final, que é, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem mesmo sabemos de onde ele é. Mas eles retrucaram, tu é nascido em pecado e nos ensina a nós. Resultado final, e eles o expulsaram. Versículo de número 34. A conclusão do interrogatório é, nós não conseguimos refutar o milagre de Jesus. Dentro da sinagoga há uma dissensão. Uns dizem, ele é pecador porque curou no sábado. E outros dizem, mas espera aí, se ele curou, só pode ser algo divino. Porque um homem pecador não pode realizar a cura. E diz que houve dissensão entre eles e eles simplesmente deram o caso, então, por inconcluído, encerrado. E qual é o resultado final? Expulsaram o homem da sinagoga. Então só restou uma única alternativa: xingar aquele homem e recorrer à violência. Por isso então que eles o expulsaram. É que então que nós chegamos na parte de número 3, que é a partir do verso de número 35. Que diz assim: Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus?
O que nós enxergamos ali é que por meio de Jesus, o cego passou a ver e os fariseus que enxergavam, não enxergam espiritualmente. A conclusão que nós temos do versículo 35 ao 41 é essa. O homem foi excluído, excomungado, expulso da comunhão da sinagoga. Ele foi rejeitado pelos judeus, mas ele foi recebido por Cristo. Nós vemos que ele foi recebido por Cristo desde o primeiro momento, quando Jesus viu ele e teve compaixão dele. Mas agora, novamente, Jesus procura o homem, e Jesus não pergunta para ele: te interrogaram? O que te questionaram? Né? Te puniram? Fizeram alguma coisa? Não. Jesus não está interessado no que os homens estão dizendo a respeito dele. Mas Jesus quer saber o que o cego enxerga dele. Por isso que no verso 35 ele diz: tu crê no Filho de Deus? E que o homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tem visto, e é aquele que fala contigo. Basicamente, Jesus está dizendo: sou eu. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. O cego reconhece então ali que Jesus não é apenas um homem, não é apenas um profeta, mas ele é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, exige-nos uma resposta em adoração. Nós precisamos reconhecer quem é Jesus. Como falei, ainda que os fariseus não reconheçam, ainda que o mundo não o reconheça, nós reconhecemos quem é Jesus. E é por isso então que Jesus, ele novamente dá um novo discurso. Ele deu o discurso antes da cura do cego, e ele dá um novo discurso agora, verso de número 39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. O que Jesus fala é: aqueles que estão enxergando, espiritualmente, não enxergam nada. Mas aqueles que, sobre eles eu venho, eu faço com que os cegos enxerguem o que os homens não enxergam. Então, enquanto o homem curado, ele se prostra para adorar, Jesus aproveita o momento para enfatizar diante daqueles que estão olhando, ou seja, dos fariseus, que Jesus tem a missão de abrir as janelas do entendimento para uns, mas fechar as portas da compreensão para os outros. Por quê? Os cegos veem e os que julgam entendidos ficam cegos. Porque as palavras e obras de Jesus abrem os olhos de uns, mas escurecem os olhos de outros. É isso que nós enxergamos então, que os fariseus eles se ofendem. E eles dizem: como assim? Tu quer dizer o quê? Versículo de número 40. E os fariseus ouvindo disseram: então tu quer dizer que nós é que somos os cegos? Essa é a conclusão que tu tem? E Jesus então responde: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas como agora dizem, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ora, quem dera que vocês fossem cegos, vocês ainda teriam uma justificativa. Mas que vocês dizem que entendem de tudo e sobre todas as coisas, vocês não enxergam a realidade que está diante de vocês. Ou seja, eles estavam rejeitando a salvação. Porque Jesus está dizendo: o pecado de vocês permanece, pois vocês rejeitam a salvação de Deus. O conhecimento de vocês cegou para que vocês enxerguem a salvação. E este cego agora está enxergando. Com isso, então, a segunda parte. Vamos para as nossas aplicações. Primeiro dos questionamentos é: devemos observar quanta tristeza o pecado trouxe no mundo. Jesus não disse que aquele homem não tinha pecado. Jesus também não disse que os seus pais não tinham pecado. O que nós vemos é o quê? Que a tristeza do mundo é o pecado. E enquanto não houver esse reconhecimento de que o pecado é a grande maldição da humanidade, mesmo com os olhos abertos, os homens continuam cegos. De tudo, o mais importante é que este milagre é uma dramatização da vida que decorre da fé em Cristo.
Se nós olharmos para o cenário como um todo, nós vemos ali que é o drama da vida, que é o sofrimento humano. O que nós enxergamos neste texto é este drama ocorrendo. Não é apenas a cegueira, ou talvez uma outra deficiência, ou talvez algum outro problema, mas o real problema que está por trás de todos os problemas é o pecado. Porém, na decorrência da fé em Cristo, assim como aquele homem, nós vemos que a vida espiritual, a iluminação espiritual, a visão moral, pela frase de Cristo, eu sou a luz do mundo. Só há uma solução para todos os problemas humanos. Só há uma solução para o problema do drama humano, que é o sofrimento. Cristo, a luz do mundo. Sem Cristo, nada podeis fazer. Cristo deve ter manifestado compaixão pelo cego, o que levou os discípulos a refletir o problema insolúvel de todos os tempos. O que Jesus... Vejam bem, os discípulos eles dão uma pergunta inicial e depois eles somem do cenário. Mas o que todo o texto mostra é isso, que a origem do sofrimento humano é o pecado. E eles estão tentando entender quem pecou, seus pais ou ele. Mas a razão é o pecado. Nosso Senhor não procurou explicar o mistério do sofrimento. Ele não procurou explicar a razão para o sofrimento. O que desejou dizer aos discípulos e que nos diz a nós hoje, em todos os tempos, é que o espetáculo do sofrimento humano não deve tornar-se assunto de especulações, senão constituir-se num incentivo ao serviço. Nem sempre nós vamos encontrar a razão para o sofrimento, a não ser sabermos que, por mais que não seja um pecado específico, todavia, a raiz por trás de todo o sofrimento humano é o pecado. E nós não podemos especular sobre isso. Eu ressalto aqui uma frase do nosso querido irmão Davi Sander, que ele nos diz: o sofrimento alheio é um lugar sagrado. Eu nunca posso olhar para o sofrimento do outro e desdenhá-lo. Eu nunca posso olhar para o sofrimento humano e não enxergar ali somente especulações. Mas por quê? Porque o que foi que tu fez, o que foi que aconteceu, por mais que ainda possa, assim como citamos Davi, ser fruto de adultério, de assassinato, ser fruto de más escolhas, mas ainda assim, todo o sofrimento humano, ele é um lugar muito delicado para que nós possamos apenas especular. Mas se nós olharmos e entendermos que a raiz do sofrimento humano é o pecado, e por isso não nos cabe discutir quem pecou, mas cabe a nós olharmos para a resposta de Cristo e ver neste sofrimento a oportunidade divina. Olha o que Jesus fala: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Deus, diante do sofrimento, está nos colocando em oportunidades de aperfeiçoamento. Cristo ele nos diz que enquanto é dia, eu trabalho. Enquanto é dia, eu curo. Eu aproveito as oportunidades. Eu estou servindo a Deus. Eu estou manifestando a glória de Deus. Eu estou sendo usado por Deus enquanto é dia, porque vem um momento em que ninguém poderá trabalhar. É o ensino de que nós não podemos negligenciar o sofrimento apenas como algo ruim, apenas descartá-lo como algo sem serventia, ou até mesmo especulá-lo como o porquê da razão. Mas Cristo está nos ensinando que perderemos para sempre se olharmos dessa forma, porque a noite chegará e o nosso trabalho não ficará terminado. Não nos cabe a especulação da razão do sofrimento, mas sim que, como qualquer outra enfermidade, como qualquer outra situação, tudo é fruto do pecado adâmico. Mas assim como nos diz Romanos, por meio de um homem entrou o pecado no mundo, mas por meio de um homem entrou a salvação no mundo, Jesus Cristo. Então o que nos importa diante do sofrimento é Cristo, a luz do mundo, nada além disso. Segunda aplicação, a primeira delas é: o sofrimento é uma forma pela qual Deus nos aperfeiçoa. A segunda, Cristo nos dá uma lição sobre o uso das
oportunidades. E ele diz: eu preciso trabalhar enquanto é chamado hoje, quando ninguém mais poderá trabalhar. Cristo não deixou escapar as oportunidades que ele teve de fazer as obras de misericórdia e cuidar daquilo que é do seu Pai. O ditado é aquele que deve ser lembrado por todos nós cristãos professos. Nós precisamos entender que a vida que agora vivemos na carne é o nosso dia. Se estamos sofrendo hoje, é porque é neste sofrimento que Deus está nos dando a oportunidade de manifestar a sua glória, assim como o cego. Não há trabalho no túmulo para o qual estamos todos nos aproximando rapidamente. Por quê? No túmulo nós não vamos orar, nós não vamos ler, nós não vamos evangelizar, nós não vamos estar em comunhão como estamos aqui hoje, porque quando nós formos ao túmulo, todas essas coisas cessarão. Nós não mais ouviremos a palavra de Deus, nós não mais poderemos ter o tempo para fazer o bem. Como filhos de Deus que nunca se esquecem, nós precisamos olhar para a mensagem de Cristo e entender: a noite se aproxima. Precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Meus irmãos, o nosso tempo é curto. Nossa luz do dia logo desaparecerá. Talvez algumas oportunidades nunca mais voltarão. Nenhum homem pode então procrastinar ou resistir ao diabo de certa forma apenas procrastinando. Mas o que nós precisamos? Qual seja aquilo que Deus colocar em nossas mãos, nós precisamos fazer conforme as nossas forças. Cristo, ele nos ensina que, nos dois textos em que ele fala dentro do capítulo de número 9, ele trabalha para o seu Pai e ele realiza aquilo que o seu Pai lhe permite. Precisamos também aprender com isso. O nosso tempo é hoje, e é hoje que Deus tem nos chamado para manifestar a sua glória. Terceira e última aplicação. Como pode então a fé se desenvolver diante do sofrimento? O que fazer para que nós possamos alcançar aqueles que não vêm? O que nós encontramos hoje é que aquele homem somente através da fé encontrou a luz do mundo, enquanto os entendidos, eles não conseguiram reconhecer quem era Jesus. E assim também é hoje. Nós trocamos as fórmulas religiosas dos fariseus por outras questões da ciência, do conhecimento, do ceticismo. E muitos dizem que o sobrenatural não pode existir, que milagres não acontecem. Por consequência, os feitos de Jesus não passam de algumas fábulas. O mundo, ele tem hoje diversas explicações para todas as questões, inclusive desmistificar, inclusive colocar aquilo que Cristo fez como uma fábula. Por exemplo, Cristo não nasceu de uma virgem. Cristo nunca restaurou vista aos cegos. Cristo jamais ressurgiu dos mortos. Porque tais pessoas têm as suas próprias teorias e por isso elas rejeitam os fatos, assim como os fariseus. Olha, o cego está aqui, os vizinhos estão aqui, os pais estão aqui, e não há como refutar o que aconteceu. Ainda assim, nós já sabemos de tudo. Ele é pecador e pronto. É a mesma coisa que nós encontramos hoje. Tais pessoas têm suas teorias e rejeitam os fatos acerca de quem é Cristo. E quão perigoso é possuir conhecimento se nós não fizermos um bom uso deste conhecimento. Por quê? Nós devemos fazer como a humildade e a simplicidade do cego. O que ele fez? O que Deus exige de nós hoje é o mesmo que ele sempre exigiu. Ouvirmos as promessas que Cristo fez, obedecer às ordens, ainda que não as entendamos, como o cego obedeceu. Nós precisamos ter a coragem de sustentar as nossas convicções em face de todos os riscos e uma disposição a sofrer por amor a Cristo, como o cego enfrentou. Nós precisamos ter essa disposição e coragem. Se temos a fé em Cristo, precisamos viver conforme essa fé em Cristo, ainda que nos custe tudo, ainda que nos custe represálias,
Ainda que nos custe algo a mais do que apenas as coisas materiais, mas um próprio sofrimento inerente de mantermos a nossa fidelidade, a nossa mensagem de quem Cristo é, independente do que o mundo diga. A visão espiritual de quem Cristo é, ela fica mais robusta. Os mistérios da vida, eles ficam mais claros. E se verá que Jesus é de fato a luz do mundo. Se nós quisermos olhar apenas pelo lado especulativo, nós nunca entenderemos quem Jesus é. Mas quando nós olhamos pela visão espiritual, nós ficamos mais fortes, mais firmes. Os mistérios, eles ficam mais claros, porque nós vemos a partir da luz do mundo. Vamos nos colocar em pé. E diante disso, nós vamos aprender com Cristo, com o cego, com os discípulos, com a desdém dos fariseus. E que a nossa oração constante seja o que o salmista coloca no Salmo de número 119. Senhor, ensina-me que os teus estatutos me dão entendimento. Une o meu coração para temer o teu nome. Senhor, me ensina nos teus estatutos, mas não ensina somente a minha mente. Não que eu não apenas creia com o entendimento, ainda que é necessário o entendimento, mas, Senhor, une o meu coração para que eu tenha temor, para que nós não venhamos correr o risco de viver uma vida cristã apenas de forma intelectual, mas que o nosso coração ele venha estar cheio de temor diante daquele que é a luz do mundo, diante daquele que é a nossa salvação, diante daquele que é a única solução para o drama do sofrimento humano, Jesus Cristo. Jesus é a realização de uma vida eterna com Deus. Isso é suficiente. Cristo é o Cristo criador e eterno. Ele não tem objetivos para a nossa vida apenas neste mundo, mas Cristo é a realização de uma vida eterna com Deus. E quando nós olhamos que Cristo domina céus e terra, passado, presente e futuro, não importa o quanto soframos, não que o nosso sofrimento seja desprezado, mas o que importa é que diante de nós está a luz do mundo, e se nós servimos a Cristo, certamente, assim como Ele nos falou, Ele nos dará a graça necessária para realizarmos as obras de Deus, e que a glória de Deus seja manifestado na nossa vida, assim como foi na vida do cego. Amém? Vamos orar nessa manhã. Deus eterno, Cristo amado, Espírito Santo maravilhoso, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença nessa manhã e te pedimos, Senhor, para que a Tua graça e a Tua poderosa mão se estenda sobre nós. Diante dessa palavra, Senhor, em que o texto do Evangelho, ele nos chama a um olhar de compaixão, de misericórdia, a um olhar além da compreensão humana, em que Ele nos chama a olharmos pelos olhos da fé, a olharmos não apenas a escuridão do sofrimento. Talvez eu estou pregando aqui do púlpito e muitos dos meus irmãos estão refletindo no seu coração sobre as suas necessidades, sobre as suas tristezas, sobre os seus problemas físicos, seus problemas espirituais, os seus problemas sentimentais, os seus problemas financeiros, seus problemas materiais, seus problemas de relacionamentos, e eles estão olhando para o seu sofrimento e tentando encaixar o que o texto do Evangelho nos diz diante da sua realidade. E eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque nós temos tantas necessidades, e eu não tenho como aqui elucidar a cada uma delas. Se nós fôssemos discutirmos cada situação, nós não sairíamos do lugar, porque nós chegaríamos a conclusões equivocadas. Mas nós temos apenas uma única resposta, é a resposta de todos os tempos. Cristo é a solução do mundo, Cristo é a salvação do mundo, Cristo é a luz do mundo.
E o que eu te peço, Senhor, é que independente da situação e da circunstância, que todos nós venhamos olhar para a luz e encontrarmos Cristo, que é a solução para todo o nosso sofrimento, para todos os nossos problemas. Eu te peço, Espírito Santo, que tu traduza no coração e na mente dos meus irmãos tudo aquilo que eu não consegui traduzir diante das minhas limitações humanas, mas que o teu Espírito, ele faça uma obra sobrenatural, que ele nos desperte para as oportunidades que tu tem nos trazido e colocado diante de nós, que nenhum de nós use o nosso próprio sofrimento para sermos negligentes, procrastinadores, para sermos até mesmo apáticos diante da vida espiritual e da realidade que o Evangelho nos impõe, de proclamarmos ao mundo: o mundo está em trevas, e nós temos a luz para apresentar, que nós não nos negligenciemos diante daquilo que tu é e diante daquilo que tu tem colocado nas nossas mãos, mas que nós possamos gritar aos quatro ventos: mas tudo isso se passa para que se manifeste a glória de Deus. E não há nada mais glorioso do que Cristo salvando pecadores, assim como tu nos salvou, assim como tu nos tornou a enxergar diante da cegueira do pecado, que tu nos use para proclamar o teu Evangelho àqueles que também estão em trevas, mas para que possam enxergar a luz do mundo. Assim eu oro, assim eu te agradeço, e assim eu entrego essas palavras, em nome de Jesus. Amém.